O mundo viveu no período de outubro, de 16 a 28 de outubro de 62, uma das maiores crises que nós enfrentamos depois da Segunda Guerra. Eram duas potências, os Estados Unidos e a União Soviética, e tinham uma Guerra Fria. Ocorre que os Estados Unidos descobrem que a União Soviética instalou em Cuba mísseis que estavam às portas dos Estados Unidos. A Flórida está a 140 quilômetros de Cuba e estavam instalando mísseis. O presidente Kennedy já tinha tido um grave problema nas relações com Cuba. Cuba havia tido uma revolução que inicialmente ela não era comunista, mas depois ela desviou para o comunismo. E houve uma tentativa do governo de derrubar o governo de Cuba através da invasão da Baía dos Porcos, que é um completo fracasso. O Kennedy tinha aquele problema e aparece esse problema grave com os mísseis na porta dos Estados Unidos. O que decide o presidente Kennedy? Fazer um bloqueio à ilha de Cuba. E começam a negociar com os soviéticos para a retirada desses mísseis. A negociação é tensa, o mundo esteve muitas vezes perto de começar uma guerra nuclear, com disparos nucleares. Mas, ao final, fizeram um acordo. O acordo, basicamente, eram os soviéticos retiravam os mísseis de Cuba, em troca disso, os Estados Unidos não invadiriam Cuba mais. Este era o acordo que se falou, que era muito favorável aos Estados Unidos, mas que depois, décadas e décadas depois, descobriu-se que esse acordo tinha umas cláusulas secretas e que os Estados Unidos se obrigavam a retirar os mísseis da Itália e da Turquia. Isso só foi descoberto quando os Estados Unidos começaram a retirar os mísseis, que nem a Turquia nem a Itália sabiam que tinham esses mísseis mirados para Moscou. Este imbróglio todo, que quase chegou a uma guerra mundial, teve um momento de grande tensão. Um submarino da União Soviética estava se dirigindo a Cuba. Ele era um submarino nuclear. E os americanos detectaram esse submarino e começaram a persegui-lo com 10 navios, jogando bombas, aquelas bombas que fazem um barulho grande no casco dos submarinos. Os comandantes russos, que estavam há 10 dias sem contato com Moscou, colocaram que estava começando uma guerra nuclear e que eles precisavam agir. Então, eles se prepararam para lançar mísseis nucleares contra os Estados Unidos, notadamente contra um porta-avião que estava por perto jogando bombas no casco do submarino. O grave disso tudo é que para se autorizar a lançar um míssil nuclear, os soviéticos tinham uma regra. Eles tinham 4 comandantes dentro do submarino e pelo menos 3 deveriam concordar com o lançamento dos mísseis nucleares. Um não concordou e aí ficou para um terceiro decidir. E esse terceiro decidiu que não era para soltar porque provavelmente eles estavam sendo perseguidos e não era a guerra que tinha começado. É preciso dizer que esse comandante, ele, quando voltou para a União Soviética, ele foi mal recebido. Muita gente da Marinha dizia que ele devia ter lançado o míssil nuclear contra os Estados Unidos. Ele só foi reconhecido como, digamos, um herói depois do fim da União Soviética. Até então, ele teve toda a sua carreira meio apagada, porque ele contrariou e não quis lançar um míssil que começaria aí sim uma guerra de grande destruição. Vamos então não esquecer e saudar o comandante Arkhipov, que naquele momento, com seu voto, salvou o mundo de uma guerra nuclear.